Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje tentar concluir o estudo deste livro, Vida e Atos dos Apóstolos. Estamos aqui já há algum tempo estudando, esmiuçando todos os capítulos. Então vamos à conclusão. Karl Schutel nos traz a seguinte conclusão a respeito. Diz ele que a vida dos apóstolos foi uma vida de trabalhos, de incessante luta pela difusão do Evangelho. Foi uma vida de abnegação e ingentes sacrifícios, de verdadeiro desapego às coisas do mundo, uma vida repleta de dores, sofrimentos, mas também de uma glória que não se extingue, de aquisição de tesouros que jamais morrerão, são imorredouros, de luzes que não se apagam, de verdades que nos conduzem às alturas, onde melhor compreenderemos a Deus e a sua infinita sabedoria. O que nos leva realmente a essas conclusões? Basta o seguinte: passar uma vista de olhos no Novo Testamento para distinguirmos os apóstolos que ministraram a palavra do Cristo daqueles que falsamente se dizem representantes do Messias divino. Então, o que caracteriza realmente, diz Karl Schutel, a vida dos discípulos são seus atos de amor e atos de sabedoria, a tolerância para com os ignorantes, tal qual temos hoje, não é verdade? A humildade, a renúncia, a compaixão para com os infelizes, a extraordinária dedicação à difusão dos ensinos que receberam do Mestre Jesus, a fé firme, inabalável, na continuidade da vida, a sua singular submissão, o singular devotamento num culto de verdade e de amor às coisas divinas, pondo absolutamente de lado todos os interesses materiais. É o que nós fazemos hoje, não é verdade? Pomos de lado os interesses materiais, estamos focados no Cristo, a vida está uma maravilha, aceitamos os ignorantes, não tem guerra, todo mundo se entende fraternalmente, não é verdade? Mentira. Olha a distância que nós estamos disso, meus amigos. E isto faz 2000 anos que foi dado como exemplo. Já reencarnamos quantas vezes nesses 2000 anos? Continuamos marchando, sem sair do lugar? E continua Karl Schutel. Lendo-se, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, chega-se à conclusão que os apóstolos trabalhavam exclusivamente para a moralização e espiritualização do homem, e não para arrastá-lo a cultos sibilinos e a crenças dogmáticas que não têm acesso à razão e nem melhoram o coração. Já no capítulo 5, nos versículos 18 a 25, da mesma Epístola aos Gálatas, textualmente diz o seguinte: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos A, B, C ou D, as invejas, as beberragens ou as bebedices, como ele escreve aqui, as orgias, contra as quais vos previno, como já preveni, que aqueles que tais coisas praticam
não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Contra tais coisas não há lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Por que ele diz que não há lei? Porque quem anda, vive pelo Espírito e anda pelo Espírito, segue as leis de Deus. As leis do homem não são necessárias. Porque se ele ama a Deus e ama ao próximo, jamais ele vai prejudicar o próximo, vai roubar, vai matar, jamais fará isso. Então é o que ele deixa claro. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não precisamos das leis. Elas já estão esculpidas dentro de nós. Por isso é que o Cristo veio e ensinou amor a Deus e amor ao próximo. Mas ele continua, pega firme aí. Aos Efésios, no capítulo 6, versículos 14 a 20, Paulo escreve: estais firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade, e sendo vestidos da couraça da justiça, e calçados os pés com a pregação do Evangelho da paz, em tudo tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo ao Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com ousadia fazer conhecido o mistério do Evangelho, por amor do qual sou embaixador em cadeias, para que nele tenha coragem para falar como devo falar. Então, Paulo deixa muito claro que nós temos que ser firmes, e não simplesmente fraquejando, dando passos lerdos, passos difíceis, ou olhando sempre dificuldades à nossa frente. Nós não pedimos para aqui estar. Nós não concordamos que nesse planejamento desta encarnação, nós aqui estivéssemos com esse grau de dificuldade. Não caiu de paraquedas, nada disso para ninguém. Nós estamos aqui para evoluir. Estamos, não somos, estamos de passagem na Terra, não somos terráqueos. Já termina o nosso tempo, temos que voltar. Vamos fazer um balanço. Tudo que eu pedi, pai, me desculpe, eu fraquejei. Fraquejou? Nós estamos com tudo na nossa mão. Nós pedimos para ser um agente de mudança, nesta fase de transição de provas e expiações para a regeneração. E o que estamos fazendo? Bebês chorões, reclamando. Nós precisamos acordar, meus amigos. Como diz a doutora Marlene, e eu gostei dessa colocação dela, estamos nos últimos segundos da prorrogação do segundo tempo. Ou aproveitamos agora, ou vamos chorar as pitangas lá no mundo primitivo, lá em Quilo. Vamos lá enfrentar as feras com um pedaço de pau. É isso que nós vamos fazer. Então, se estamos aqui, vamos aproveitar. E continua Caibar Schutter. Diz ele que Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunicação do Espírito, se existe alguma misericórdia e compaixão, completai o meu gozo, de modo que tenhais o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, acordes no mesmo Espírito, cuidando numa só coisa.
nada fazendo por porfia ou por vanglória, mas com humildade, considerando uns aos outros como superiores a si mesmo, não atendendo cada um para o que é seu, mas para aquilo que é dos outros, tendo em vós esse sentimento que houve também em Cristo Jesus. É servir, fazer o bem sem olhar a quem. Trabalhar quanto? No limite das forças, em prol do próximo. Quem somos nós? Eu sou melhor do que qualquer um dos senhores? Lê do engano. Somos todos iguais. Por isso Cristo foi claro: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Somos todos companheiros do mesmo barco, da mesma nave, chamada Terra, que está singrando o espaço. Como eu digo sempre, vou repetir, neste momento, a 1.500.000 km por hora. E está tudo bonitinho, equilibrado. E nós achando, cada um de nós, que somos donos de tudo isso. Podemos atirar num avião que está passando aí, matar 300 pessoas, que vai ficar tudo de graça. Podemos declarar guerra, ir lá matar. Não, eu é que sei, eu é que posso. Tudo errado, gente. Tudo errado. Algum comentário, alguma pergunta até aqui, antes de continuarmos? Então vamos em frente. Falando da devoção por meio de cultos e exterioridades, diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 a 19. Ninguém vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem a respeito de um dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, as quais coisas são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém à sua vontade vos tire o vosso prêmio, com humildade e culto aos anjos, firmando-se nas coisas que tem visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, de quem todo o corpo, suprido e unido por meio de juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. Então nós não temos que ficar preocupados com as exterioridades, com a devoção por meio de cultos. O que nós precisamos fazer? Eu, vocês, internautas, todos em casa, nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos de ninguém para falar com o nosso Pai. Não precisamos de intermediário nenhum. Basta que fechemos as portas, fechemos as janelas e nos recolhemos no nosso quarto interior, o coração, e falemos com o nosso Pai. Isto é possível a cada um de nós, em qualquer lugar. Não precisamos nos fixar em nos devotar a culto. Não, eu preciso ir lá para fazer as minhas orações. Qualquer lugar é a casa do Pai. Continuando. Referindo-se ao trabalho e ao amor fraternal, bases da religião, diz Paulo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 4, versículos 9 a 12. Acerca do amor fraternal, não tendes necessidade de que se vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus em amar-vos uns aos outros, pois é certo que o fazeis para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas vos exortamos, irmãos, a que nisto abundeis cada vez mais e procureis viver sossegados, tratar dos vossos negócios e trabalhar com as vossas mãos, como vô-lo mandamos, a fim de que andeis dignamente para com aqueles que estão de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma.
Nós temos que trabalhar? Temos que trabalhar. Temos que nos dedicar ao amor fraternal? Temos. O Cristo não veio passar férias aqui. Esse espírito de tão alta hierarquia e evolução espiritual, que um dia se dignou reencarnar aqui no nosso meio, veio nos ensinar o que fazer para melhorar esse relacionamento. Veio ensinar o caminho para retornarmos ao Pai, da simplicidade e ignorância que fomos criados, para sermos um espírito iluminado, elevado, com amor pleno no coração, justiça. E o que nós estamos fazendo? O que nós apanhamos disso? Fraternalmente, o que fazemos? Nos deu a chance de renascermos juntos, termos a nossa família, termos o nosso bairro, os nossos parentes, a nossa cidade, o nosso país, a nossa terra. O que nós fazemos? Bum! Damos um tiro, derrubamos um avião, declaramos guerra, assassina o outro para roubar os seus pertences. Cadê a fraternidade? Tudo isso que foi ensinado. Estamos esperando o quê? Resolver de que forma? Sem meritocracia, sem trabalho, sem dedicação? Jamais. O universo é trabalho por excelência. O próprio Cristo disse: meu Pai não cessa de trabalhar. Por que nós não vamos trabalhar? Viemos aqui para fazer de conta? Não, é trabalho, trabalho, trabalho. Continua o nosso querido Paulo. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 7 a 9, ele acrescentou: pois vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, porque não andamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça olha aqui, gente, nem comemos de graça o pão de homem algum antes do trabalho. Ou melhor, antes em trabalho e fadiga, trabalhando de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vocês perceberam o ensinamento que está aqui? Então nós temos que ajudar as pessoas. Ensinar a pescar, lógico, não tem dúvida. Dar o pão a primeira vez, mas dar o pão eternamente de graça, que é isso? Está aqui, temos que trabalhar. Sem trabalho não podemos ir para frente. Referindo ainda ao batismo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 14 a 17, diz Paulo de Tarso: dou graças que a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, pois não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras. Então, temos que trabalhar, gente, tem que buscar, tem que suar, tem que ler, osmose, enfiar o livro embaixo do braço e achar que por capilaridade a gente vai aprender. Tem que abrir, ler, discutir, entender e trabalhar, senão não tem chance. Não tem chance. E continua Caibar. Na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21, diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, em amor fraternal sede afeiçoados. Na honra cada um dê preferência aos outros. No zelo não sejeis remissos. No espírito sede fervorosos. Servi ao Senhor. Na esperança sede alegres. Na tribulação paciente. Desculpe, eu esqueci de desligar o celular, acabei de desligar. Repetindo: sede fervorosos, servi ao Senhor. Na esperança sede alegres. Na tribulação pacientes. Na oração
perseverantes, socorrei as necessidades dos santos, exercitai a hospitalidade, abençoai aqueles que vos perseguem. Ah, se eu pego, eu mato, eu corto em 20. Nós abençoamos quem nos persegue? Continuando. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com aqueles que se alegram. Chorai com aqueles que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Não cuideis das coisas altivas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Cuidai em coisas dignas diante dos homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E continua Paulo recomendando nesta epístola aos Romanos. Cuidai em coisas dignas diante dos homens, se for possível. Eu estou repetindo. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. As leis de Deus são eternas, imutáveis e incorruptíveis. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós ferirmos todas essas leis, colheremos de imediato, amanhã, ainda durante esta vida ou numa outra existência. Não passará em branco. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí Carbar, depois dessas citações, ele diz: não é preciso mais citações. Os apóstolos não poderiam compreender a doutrina de Jesus de um modo diferente do que Jesus a pregou e ensinou. Tanto mais que se achavam assistidos pelo Espírito que o Mestre lhes havia prometido para a boa orientação no trabalho, que com tanta dedicação eles desempenharam. Então eles compreenderam muito bem que o Senhor havia trazido ao mundo uma nova concepção de religião, totalmente diferente daquela que era obedecida pelos povos até então e pelo sacerdotalismo ignorante e orgulhoso. Palavras de Carbar. Ao começar pela revelação de Deus, ele, Jesus, excluiu da tela religiosa aquele Deus cioso, vingativo, que nós, quando éramos crianças, a nós, cada um foi ensinado, aquele Deus rancoroso, que estava de olho, qualquer pisadinha em falso, pumba, uma chibatada. Jesus acabou com isso, meus amigos e amigas, cujo caráter é um complexo de caprichos, virtudes e paixões humanas para proclamar o Deus único, indivisível, ao qual está sujeito o universo, um ente perfeito que faz nascer seu sol e vir sua chuva sobre os bons, os maus, os justos e os injustos. Não é aquele Deus cuja justiça é vingança, nem aquela providência cuja interposição arbitrária faz da sua revelação um segredo confiado a muito poucos, mas sim o Pai do céu, o Pai de todos nós. E nós, quem somos? A sua família. Por isso eu disse há pouco, se somos a sua família, Ele é o nosso Pai,
Por que não podemos falar com Ele? Falamos a qualquer momento. Mas temos que falar para Ele nos ouvir, não com os lábios. Temos que falar com o coração. Verdade, humildade, sinceridade, fraternidade. E não chegar lá para falar com Ele: pai, joga um saco de dinheiro aqui. Esquece, gente, isso não existe. Ele vai dar força para que você trabalhe e busque aquilo que lhe é necessário. Se você for merecedor, esse saco de dinheiro um dia chegará, se for merecedor. Mas não para você acumular, para distribuir e auxiliar fraternalmente a todos. Porque ninguém é dono de nada. Somos fiéis depositários momentaneamente. Ao desencarnar, temos que prestar conta. O que fizemos com aquilo que nos foi dado para tomarmos conta? E continua então Caibar. Com a paternidade de Deus, Jesus revelou a igualdade humana e sua consequente fraternidade. Para esclarecer ainda mais o seu pensamento, o Mestre nos mostra Deus como um Pai amoroso, justo, carinhoso, a quem devemos dirigir as nossas solicitações. Aí, Caibar vem confirmar o que eu acabei de dizer. Para que seu nome seja santificado por nós, pois é Ele que nos dá o pão necessário e não quer que nos conturbemos pelo alimento e vestuário, que dá até aos passarinhos e às flores do campo. É o Pai que sabe de todas as nossas necessidades, antes mesmo que nós as exponhamos, que perdoa as nossas dívidas e nos livra das tentações e do mal. É o dono do rebanho e das 100 ovelhas que manda procurar a que se extraviou para que todas fiquem resguardadas no aprisco. Por isso é indispensável que o amemos de todo o nosso coração, entendimento e alma e com todas as nossas forças. E Caibar continua, meus amigos e amigas, a doutrina de Jesus é a religião da perfeição, pelo trabalho, pelo estudo e pelo esforço em progredir. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Enfim, a doutrina do Nazareno, como bem a resume o seu Sermão do Monte, é o progresso para a sabedoria e para o amor, através da humildade e através do esforço pessoal para o bem. Como admitir que esse ensino, que Spinoza chamou o melhor e o mais verdadeiro símbolo da sabedoria celeste, consiste em cultos sectários, em práticas exteriores de um ritual complicado? Como admitir que essa religião, que Kant denominou a perfeição ideal, consiste em sacramentos desta ou daquela igreja? Como pensar que esta extraordinária filosofia religiosa, que Renan chamou incomparável, se compare aos formalismos dos sacerdotes, práticas absolutamente avessas à razão e ao coração? Hegel disse que a religião de Jesus é a mais completa união do divino e do humano. E essa união só se pode fazer pela razão e pelo coração, crescendo sempre no conhecimento da verdade, da imortalidade de Deus. A constituição do apostolado não podia ter, pois, outro intuito que despertar a razão e o coração para o homem receber a boa nova, que lhe daria elementos indispensáveis a esse progresso, a essa perfeição que nos aproxima do Supremo Senhor. Era para que a partir desse momento eliminássemos a fé cega e passássemos a ter a fé raciocinada. Trouxe todos os elementos para isso.
E o trabalho dos apóstolos foi justamente esse: ensinar, instruir, iluminar os homens, tirá-los das trevas para a luz, da materialidade para a espiritualidade, da escravidão do sacerdotalismo para a conquista de crescentes liberdades, em busca da verdade, dos seus destinos imortais, enfim, de novas terras e novos céus, onde a felicidade está guardada para aqueles que buscam a palavra de Deus e se esforçam para pô-la em prática. Falar, meus amigos e amigas, é fácil. Estamos nos esforçando para pô-la em prática? E conclui Caio Barbo: o cristianismo veio, como disse Paulo, restaurar omnia, ou seja, renovar o espírito, renovar o caráter, renovar o amor, renovar os costumes. E os seus apóstolos, no cumprimento da sua alta missão, não fizeram outra coisa senão trabalhar para que essa renovação se efetuasse com a possível presteza, para que o reino de Deus venha a nós e Jesus Cristo possa verdadeiramente ser por nós compreendido e continue a nos auxiliar em nossa ascensão espiritual. Vejam que coisa fantástica, meus amigos e amigas, esta conclusão de Caio Barchuto. Simplesmente, em palavras bem simples, jogou a bola nas nossas mãos. Está aqui. Vocês sabem o que tem que fazer com a bola. É jogar no gol. Então vamos fazer o gol. Assimilar racionalmente todo esse ensinamento e praticar no dia a dia. Está em nossas mãos. Comentários, perguntas. Não é brincadeira. Isso aqui é coisa muito séria. Foi muito bem feita essa colocação neste livro, meus amigos. Pois não, Agostinho. Falando isso que ele está falando aí, parece fácil. Não é. Não é fácil. Tanto que parece muito fácil. Mas a gente se fala tudo. Porque nós somos ainda excessivamente apegados às coisas materiais. Nós estamos achando que vamos viver eternamente na matéria. E que amanhã nós podemos já ter embarcado, voltado. Nossa viagem pode ter terminado. Mas nós não aceitamos. Nós achamos que não, que vamos continuar indefinidamente na matéria. Infelizmente é por isso que nós encontramos dificuldades na continuidade, na absorção e na colocação em prática. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Isso aqui deu margens a infinitas reflexões, meus amigos e amigas. Então, no próximo encontro, nós vamos iniciar um novo livro. Provavelmente será o Espírito do Cristianismo. E vamos... Oi? Então, nós vamos rever, vamos ver qual livro será. Provavelmente seja este. E vamos decidir. Se não for, mas será algum outro do próprio Caio Barchuto. Bom, alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então, muito obrigado a todos e até o próximo encontro.